Bom dia, bom dia, mais um café na presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, né? Mais um café na presença daquele, né? Que é o nosso mestre, que é o nosso amado, que é o nosso querido, né? E abençoado Jesus. Um café na presença do Espírito Santo, um café na presença daqueles que realmente nos amam, né? E um café na nossa presença, um café na presença um na mesa dos outros, um café na presença. A gente tem uma presença especial aqui hoje. Deixa eu pegar para vocês ver que ele está todos os dias aqui. Quando eu vou fazer minha oração, aí ele sai, mas eu fecho a porta, mas antes ele fica. E ele faz questão de ficar ouvindo, de ficar participando. Os nossos pets, né, também são abençoados, né, pelo nosso Deus, também amam estar na presença do Senhor, também amam, né, e precisam ser ungidos, precisam ser abençoados, precisam ser, né, cuidados, precisam ser amados, né, e Deus ama essas coisas, porque Ele fez, né, essas criaturas foram feitas por Ele, e a gente precisa cuidar delas da melhor forma possível. Tem dias que Ele não se manifesta, agora tem dia que Ele quer dar uma passeada por aqui, mas Ele fica o tempo todo. Ele vem para a oração da madrugada, ele não fica lá no cantinho dele, ele vem para a oração da madrugada e ele quer deitar pertinho, ele quer ouvir, ele quer participar. Então a gente precisa sempre estar ungindo, né? Sempre estar pedindo proteção para os nossos pets, porque os inimigos, eles, né, utilizam, né, eles abusam desses nossos amiguinhos, né? Eles tomam conta deles às vezes para nos atacar. É como eu disse, quando a gente está na presença do Senhor, o inimigo não nos alcança, mas ele alcança tudo que está à nossa volta. E eu quis trazer ele nessa manhã para vocês verem que eu tenho certeza que muitos de vocês têm seus pets. Então faça oração sobre eles, né? Ore sobre eles, peça proteção para eles, porque, como a gente diz, todos os dias a gente reveste a nossa da armadura da salvação, da armadura do Espírito Santo, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Mas os nossos amiguinhos, eles precisam ser também ungidos, né? Para que o inimigo não os alcance, para que o inimigo não os ataque, né? E eles podem ficar doentes e outras coisas mais. Então, que a gente possa ter esse zelo por eles também, né? Quem ama, cuida, e cuida em todos os aspectos, em todos os sentidos. Assim a gente tem que fazer com os filhos, com as pessoas que estão na nossa casa, porque Deus escolheu você para levantar a sua casa, Deus escolheu você para orar pela sua casa, Deus escolheu você para ser o fio condutor, para levar a presença dele dentro da sua casa. Então que você possa fazer isso da melhor forma possível, né? Orando, clamando, jejuando, ungindo, né? Tudo isso o Senhor espera que você faça. E todas essas ações nos aproximam mais de Deus, nos dão mais intimidade, nos dão mais proximidade com o Senhor. E é o que nós estamos buscando todas as manhãs, não é mesmo? Quando a gente senta nessa mesa para tomar um café com o Senhor, porque é com o Senhor e Ele já se faz presente nessa mesa, Ele nos espera para esse encontro todos os dias aqui no Café na Presença, a presença dEle é marcante, né? E jamais deixará de acontecer. Às vezes nós não estaremos presentes, mas o Senhor estará na nossa mesa nos esperando para o café, porque Ele é fiel, né? Para cumprir com seus compromissos e Ele ama estar conosco, não importa em que ocasião, em que circunstância, né? Então que a gente possa também, né, ir ao encontro, vir ao encontro do Senhor sentando nessa mesa e falando: Senhor, cuida de mim, me zela, né, me proteja, me transforma, que eu seja realmente esse fio condutor, o que eu preciso fazer para levar a sua palavra, para trazer a sua palavra para minha casa, para trazer a sua palavra para o meu lar, para trazer essa palavra, né, para mais e mais pessoas. E assim o Senhor te convida para ser um trabalhador do reino, para trabalhar na seara do Senhor. E de que forma você vai fazer isso? Apenas encaminhando esse devocional, apenas numa circunstância falando da palavra que você aprendeu aqui nessa manhã, apenas colocando em prática na sua vida essa palavra, transbordando, fazendo com que esse devocional alcance milhares e milhares de almas. Eu não sei como você vai fazer isso, além de encaminhar esse devocional para alguém, mas fale sobre, e não é sobre o devocional, não é sobre o Café na Presença, é sobre o nosso Mestre Jesus, o nosso amado, né? Ele espera, ele conta conosco e ele precisa alcançar muitas almas. E para isso ele precisa usar as redes sociais, porque é onde está a maioria das suas almas que estão aflitas, que estão perdidas, que estão clamando por socorro.
Então o Senhor pede nessa manhã que você não deixe, né, ninguém estar fora da presença do Senhor, que o que depender de você, você vai encaminhar na presença do Senhor, você vai encaminhar esse devocional para outras pessoas, em nome de Jesus. Então faça tudo o que quiser fazer aqui nas redes sociais para que tenha o maior alcance, mas não pense que é porque queremos seguidores, não, nós queremos discípulos, discípulos de Cristo, e nós queremos alcançar aquelas almas que estão mais distantes. Então tudo o que você puder fazer, que a ti couber, faça, porque o Senhor vai te recompensar. Quando a gente trabalha na seara do Senhor, a gente é recompensado sempre. O Senhor já tem tantas bênçãos para derramar em nossa vida, e muito mais Ele tem na vida daquele que crê, que pratica, que trabalha na expansão do seu reino. Então faça isso, faça o que for preciso. Faça, manda. Mas a fulana não olha, a ciclana não gosta. Vai mandando, manda todos os dias. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então vá fazendo isso. Vai encaminhando todos os dias. Vai ter um dia que a pessoa vai abrir, a pessoa vai ouvir e o Senhor vai tocar o coração dela. E você vai ter sido responsável, né? Por ser esse fio condutor, levar o Senhor até essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Se você não pegou seu cafezinho ainda, pega seu café e vamos tomar antes que esfria, para que a gente fique bem atentos, né? Para ouvir a voz do Senhor. Um grande dia vem para nós nesta manhã, o Senhor diz. E hoje Ele traz o tema, o verdadeiro alívio. E onde está o verdadeiro alívio? Só quem pode nos dar o verdadeiro alívio? O verdadeiro alívio só encontramos em Cristo Jesus. Amém? Um bom café para você. Graças a Deus, né? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor zela por nós, Ele cuida de nós. E nessa manhã Ele já tem tantas coisas, já vem ministrando em nós, né? Desde quando Ele te trouxe aqui, porque o que acontece? O Senhor, Ele vem trabalhando em você desde a hora que Ele faz você chegar aqui. Se Ele te desperta na hora certa, se Ele faz você passar o seu dedo aí, chegar até nesse devocional, é Ele trabalhando para que você esteja presente na mesa que Ele vai sentar, na mesa que Ele vai né, derramar suas bênçãos. E Ele ama estar contigo. Ele está te lembrando, né, do seu compromisso com Ele. Então que a gente tenha aí uma manhã abençoada e tudo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã, a gente possa colocar em prática no decorrer do nosso dia, em nome de Jesus. Vamos fazer nossa oração agradecendo por esse novo dia, porque todo novo dia é uma nova chance de recomeçar. Amém? Feche seus olhos e comece a agradecer agora. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por mais esse novo dia, por mais essa nova chance de recomeçar e de fazer diferente. Obrigada porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque apesar das aflições, apesar de todas as circunstâncias contrárias, nós estamos aqui, Pai, para o nosso encontro, para o nosso café na sua presença. Obrigada porque a sua presença, Pai, é fiel, é constante, é permanente. Muito obrigada, Senhor. Que nós tenhamos um dia na sua presença. Que a nossa vida seja toda na sua presença. Entra, Senhor, seja bem-vindo. A casa é sua, pode entrar, o nosso coração, a nossa vida, tudo pertence a Ti. Nós consagramos a Ti tudo nessa manhã, Senhor. Nosso falar, nosso pensar, nosso agir, nosso sentir, nosso caminhar, nosso enxergar, Pai, tudo consagramos nosso trabalho, nossa casa, nossos pets, nossos familiares, tudo nós consagramos a Ti. Para que tudo, Pai, viva segundo a sua vontade, para que as coisas ocorram segundo a sua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Pai, que possamos hoje, nesta mesa contigo, Pai, receber o verdadeiro alívio. Nós não sabemos o que cada um de nós passamos nessa madrugada, o que passamos na noite de ontem, Senhor, no dia de ontem. Mas o que nós sabemos, Pai, o que eu sei e posso dizer é que o verdadeiro alívio só teremos em Ti, Senhor. Então estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti nesta mesa, para ter os nossos corações cansados, aliviados em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento e sabedoria, para que possamos compreender a palavra do Senhor, as ministrações, os testemunhos, tudo que o Senhor vai nos entregar nessa manhã. Senhor meu Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque a sua misericórdia dura para sempre. Que assim seja, graças a Deus, né? Bendito é o nosso Deus, que nos ama
de tamanha forma que deu o seu Filho para morrer na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Então a gente precisa ser grato, no mínimo a gente precisa ser grato, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ver nosso devocional, o verdadeiro alívio. O verdadeiro alívio só encontramos no Senhor. Em Mateus 11:28 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém. Então se você está cansada, se você está fadigada, está sobrecarregada, o Senhor te convida nessa manhã, venha a mim, porque eu vos aliviarei. Só nele você encontrará o verdadeiro alívio, só nele você encontrará a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem do Senhor Jesus, a paz que enche todos os corações, a paz permanente, não a paz que o mundo oferece, que é uma paz momentânea, mas o alívio e a paz verdadeira. Todas as lacunas que estão aí no seu coração serão preenchidas pelo Senhor, preenchidas para todo sempre, né? Não são preenchidas pelo mundo que temporariamente as preenche e depois o vazio volta. Mas em Cristo Jesus, esse vazio é preenchido para todo sempre, desde que você o busque, desde que você permaneça na presença dele, em nome de Jesus, que você abasteça a sua fé. E nós estamos fazendo isso nessa manhã. Esse poço de combustível aqui vai abastecer a sua fé, né? Através desse poço, o Senhor vai abastecer a sua fé, seja pelos testemunhos, pela palavra, seja por qualquer outra circunstância que o Senhor vai usar, outra ferramenta para tocar o seu coração, para responder todas as suas dúvidas. E lembre-se aí, nós estamos naquela busca por resposta de 3 perguntas: quem eu sou, quem eu não sou e quem eu posso me tornar em Cristo Jesus. Ele vai te responder, continua perguntando, porque ele vai te responder em nome de Jesus. O texto diz assim: Você sabia que a maioria dos nossos problemas reflete em nossa saúde emocional? É nesse âmbito que as questões e distorções de identidade aparecem. Muitas vezes, quando escavamos a fundo nossa história, descobrimos que houve momentos em que as coisas não ocorreram como esperávamos. Em vez de receber acolhimento, fomos abandonados. No lugar do abraço e da atenção de nossos pais, fomos compensados com um presente, em vez de sermos impulsionados, fomos rejeitados. Enfim, nem sempre foi como idealizamos. E agora, à medida que crescemos, parece que algumas coisas nunca dão certo, não é mesmo? Há alguns anos, fui visitar alguns parentes de minha linhagem paterna. Então pude entender por que muitas coisas aconteceram na minha vida. Lá fiquei sabendo que meu pai cresceu em um ambiente totalmente disfuncional e violento, sem amor e esperança. É verdade que ele foi responsável por todas as decisões que tomou, mas ninguém é capaz de dar o que nunca recebeu. Ele não ganhou o devido cuidado e amor de seus pais. Aliás, perdeu sua mãe ainda criança, aos 7 anos. Talvez sua trajetória tenha sido carregada de tristeza ou de um vazio que parece impossível de ser preenchido, mas hoje trago boas notícias. A partir do momento em que você tiver um encontro verdadeiro com Deus Pai, tudo mudará, assim como foi comigo. Somente Ele pode lhe dar a paz que você há tanto tempo procura, pois hoje Ele estende a mão e o puxa para fora dos escombros do seu passado. Creia nisso, entregue-se totalmente e desfrute do alívio e da nova vida que o Pai tem para você. Então hoje o Pai quer tirar você dos escombros do passado. Hoje o Pai quer te resgatar de lá do fundo dos escombros, sabe? Ele quer socorrer você. Ele quer te tirar de lá. Basta que você estenda a sua mão e diga: Senhor, socorro. Pai, eu preciso de ti. Me tira daqui, Senhor, em nome de Jesus. Tantas vezes a gente usa essa frase, eu tenho usado tanto: Senhor, me tira daqui, quando eu quero sair de algumas circunstâncias. Então que vocês possam fazer isso. Senhor, aproveita que vai ficar na mesa com Ele, porque quando a gente termina o nosso devocional aqui, que eu vou embora, vocês vão embora, não terminou o devocional. Se você está desligando e está saindo, o Senhor está permanente, está sentado na sua mesa. Às vezes Ele está esperando você falar com Ele, você rasgar o seu coração, você se entregar verdadeiramente, você dizer para Ele todas as suas angústias, você dizer para Ele todas as suas aflições, você dizer para Ele todas as suas intolerâncias, as suas mazelas, as suas feridas. Dizer de quais escombros Ele precisa te tirar, embora Ele saiba. E se você não quiser dizer nada, que você silencie e diga: Senhor, eis-me aqui. E eu preciso que o Senhor me tire desse lugar. Eu preciso que o Senhor me tire da onde eu estou ainda soterrada, Pai. Em nome de Jesus, me resgate. Em nome de Jesus. E Ele vai
debaixo de todos os ferros, de todas as pilastras, de todos os entulhos, os escombros, Ele vai te resgatar daí, em nome de Jesus. É isso que Ele veio te chamar hoje, para te resgatar desse escombro que você se encontra há tantos anos, em nome de Jesus. Amém? A frase de hoje é: quando Deus está no centro de tudo, tudo ao seu redor faz sentido. Então grava isso. Quando Deus está no centro, tudo ao seu redor faz sentido. Tudo. Então coloque Deus no centro da sua vida, que tudo ao redor fará sentido. Se hoje nada está fazendo sentido, não tem coisa com coisa, está tudo descompensado, tudo despareado, tudo que você não consegue entender, só o Senhor pode ajustar isso tudo. Só o Senhor pode lançar fora o que precisa ser lançado, só o Senhor pode resgatar o que precisa ser resgatado. Só o Senhor pode colocar, restaurar, transformar, refazer, criar. Ah, só Ele pode. Só Ele pode tirar, né, lá do mais, trazer à tona tudo que está oculto. Peça ao Senhor que traga à tona tudo que está oculto, tudo aquilo que você não enxerga, tudo aquilo que você precisa mudar e você ainda não se deu conta do que é. Fala para Ele. Peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas faltas, pelas suas falhas, pelas vezes que você magoou o coração dele, o coração do seu próximo. Talvez você não lembre quais são os seus pecados, se lembrar você os confessa, mas ainda assim no final você diga para ele: Senhor, eu peço perdão por aqueles pecados que eu não me lembro, mas eu sei que cometi. Perdão, Jesus. E Ele ama um coração arrependido, um coração quebrantado. Quando você pede perdão para Ele, é a mesma coisa de você, de uma casa toda bagunçada, e você entregar a chave e falar: Senhor, faça o que você precisa ser feito aí dentro. Tira o que precisa tirar. Quando você entrega a chave, é o perdão, é o arrependimento. Você entrega a chave para Ele e diga: Senhor, é seu. Transforma o que precisa ter transformado. Muda o que precisa ser mudado, em nome de Jesus. Amém? E Ele vai fazer isso. Ele vai mudar o que precisa ser mudado. No tempo dele, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu gosto sempre de dizer isso e de lembrar. Deus não está atrasado na sua vida. Deus nunca se atrasa. Ele chega na hora certa e no lugar certo, em nome de Jesus. Então lembre-se disso. Ele não está atrasado. Se ainda não aconteceu alguma coisa que você esperava na sua vida, que você espera há tanto tempo, é porque ainda não chegou a hora, ou porque não está alinhado aos desígnios de Deus. E para que você tenha os seus planos, né, os seus projetos alinhados aos desígnios de Deus e não se frustre, você precisa estar próximo. Você precisa ter intimidade, você precisa planejar juntamente com Ele, planejar na presença do Espírito Santo, planejar auxiliado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava presente quando Deus criou o seu plano perfeito, quando Ele traçou o plano perfeito para a sua vida. Então o Espírito Santo sabe o que está em coerência, está com consonância com o seu plano perfeito, o que realmente está segundo os desígnios de Deus na sua vida, e Ele vai trabalhar a seu favor. Ele vai trabalhar a seu favor. Então que você possa, trazer o Espírito Santo para a sua vida, trazer o Espírito Santo para a sua casa, trazer o Espírito Santo para tomar um café com você, para sentar na sua mesa, em nome de Jesus. Aleluia. Que nós possamos dizer ao nosso Deus todos os dias: graças a Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Então a gente precisa, tem algumas frases que parecem clichê, mas quando a gente para ouvir elas têm um verdadeiro sentido. O tempo todo Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Nós nos afastamos dele, mas ele nunca se afasta de nós. Ele fica ali, na espreita, ele fica ali, sabe? Aquela mãe que fica em volta, que a criança está dando os passos e ela fica ali em volta, sempre zelando. E mesmo ainda adolescente, ela leva a criança para o passeio lá, que vai com os colegas, mas fica ali, olha quem é a família, olha para onde vai. E tem mãe que fica ainda ali espreitando, né? Sem o filho ver, sabe? É assim que Deus faz. Então Ele está aí, Ele não te abandonou, Ele está aí espreitando. E se você quer repousar no colo dEle, quer segurar na mão dEle e falar: Senhor, os meus passos não estão dando, pelos meus passos eu não consigo mais. Pelas minhas forças eu não consigo ir para mais nenhum lugar, Pai. Eu preciso de Ti. Então se você quer dizer isso hoje, a hora é agora que você vai ficar na sua mesa com Ele. Abre o seu coração, diga tudo que você precisa dizer em nome de Jesus. A palavra de hoje é Gênesis 16. E aqui a gente vai aprender a não dar jeitinho nas coisas de Deus. Muitas vezes a gente quer dar jeitinho para as coisas de Deus. E sabe o que é isso? A gente quer assim, ó: ah, Senhor, olha,
Me ajuda, pai, a arrumar um emprego. Mas então, eu queria trabalhar lá onde a fulana trabalha. Uma coisa é você querer, mas não querer o lugar. Mas o senhor podia ir pelo caminho tal. Fala com o fulano, Senhor. Fala com o Bertano. Ó, pai, ó, faz na minha vida, transforma. Mas assim, pai, eu queria que o senhor pintasse de azul. Eu queria que o senhor pintasse de vermelho. Eu acho que se o senhor fizer assim, as coisas vão dar certo. Não sei se vocês estão me entendendo, mas sabe quando você ora, mas já querendo dar um jeitinho nas coisas? Ah, Senhor, mas se o Senhor fizesse, o Senhor ia ver, porque ela ia ficar agradada. Ah, as coisas iam acontecer na minha vida da forma melhor. Gente, Ele é o Criador. Ele é aquele que traçou o seu plano perfeito, aquele que te conhece antes do ventre da sua mãe, aquele que sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça, aquele que escreveu o seu nome no livro da vida, aquele que te fez, né, estar aqui hoje. Ele sabe no plano que ele tem, ele sabe tudo. Aquele que sabia que hoje você estaria aqui, que ele teria que usar das redes sociais para trazer você para ele de volta, né? É esse Deus, e você quer dar jeitinho. Se Deus tem uma promessa para você, essa promessa vai se cumprir. É porque se ela não se cumpriu ainda, comece a analisar, comece a pedir para o Espírito Santo abrir os seus olhos, tirar a escama dos seus olhos, porque você deve estar fazendo alguma coisa que está te afastando dessa promessa, que você está fazendo alguma coisa que está te afastando, né, que está te atrasando a sua promessa. E talvez você está fazendo inconscientemente. Então peça para o Espírito Santo te revelar o que você está fazendo que está atrasando a sua promessa, mas não tente dar jeitinho para Deus. Sabe aquela coisa que se Deus falou para você que você vai ter uma família, que você vai, né, se casar, ter filhos, ter uma família, se você recebeu uma promessa dessa, uma palavra dessa, aí você sai todo dia procurando alguém. Todo dia. Aí fica com hoje, fica com amanhã. Ah, esse não é o certo. Ah, esse é aquilo. Sabe você ficar sempre tentando dar jeitinho para as coisas de Deus? Para que as coisas aconteçam? Né? Você até fala com Deus, mas é direcionando. Sabe quando você fala pro teu filho, ô filho, ó, lava a louça, viu? Ó, mas você coloca os copos aqui no escorredor, os pratos você coloca um do lado do outro, as panelas você coloca de boca para baixo. Então você está direcionando como é para ela fazer. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. A gente fala para ele, pai, lava a louça, mas ó, os copos é de boca para baixo, a panela também, os pratos um do lado do outro, eu não gosto que faz assim, eu gosto que faz assim. A gente vai fazer isso com Deus, o Criador de todas as coisas. A gente quer que Ele dá jeitinho. Aliás, a gente quer dar jeitinho nas coisas para Deus. A gente quer ajeitar para Ele. Igual a gente faz para qualquer outra pessoa. Às vezes a gente deixa lá tudo. Não, minha filha tá aprendendo a lavar louça, né? Tô dando um exemplo da louça. Minha filha tá aprendendo a lavar louça. Mas você deixa ali a bucha, você já deixa ali o detergente, você já deixa os pratos já tirado tudo, né? Já jogou fora toda a comida, o resto de comida. Você já deixa tudo certinho, já no jeitinho para que ela faça. Uma coisa é isso, porque ela precisa, né, ela ainda está aprendendo, mas com o tempo ela tem que aprender qual que é a bucha, onde está o detergente, a jogar o resto da comida fora, a depois jogar o lixo fora. Então, o que acontece? O nosso filho, muitas coisas que você ensina, a gente dá jeitinho, já deixa as coisas ajeitadas, né? Não, eles tomam café da manhã sozinhos, mas você deixa tudo ajeitado à mesa. E a gente quer fazer isso com Deus. A gente quer falar para ele, Senhor, ó, vamos tomar o café. O senhor pode fazer o café do jeito que o senhor quiser, mas eu deixei ali a quantidade de pó, eu deixei as coisas que é para fazer, tudo ajeitado, e com Deus não tem jeitinho. Porque as coisas não vão sair da forma, a gente vai ter que viver as consequências dos jeitinhos que a gente quer dar. Sabe, na vida, a gente quer dar os jeitinhos, né? O Senhor, eu tenho certeza que eu vou ser promovida. Aí você vai dar um jeitinho de estragar o outro, né? Além de você estar cometendo aí um pecado, de estar passando, né, por cima de outra pessoa, você também está tentando dar um jeitinho para chegar, talvez, na promoção que já seria sua, já era a sua promessa, já ia chegar, mas no tempo de Deus e não no seu, entende? Você quer adiantar as coisas para Deus e a gente sofre as consequências por causa disso. E aqui a gente está vendo a história de Abraão e a gente vai ver aqui uma parte em que isso aconteceu na vida dele e essa consequência a gente sofre até hoje. Inclusive, nós estamos vendo já há mais de 2 anos aí nos telejornais, tá? Então, vocês vão me entender. A origem dos árabes ismaelitas. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então, Sarai propôs a Abraão, ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva. Talvez por intermédio dela eu venha ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai.
E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou: Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: Fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: Volta para a tua senhora e se-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Yahvé, que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê? É por esse motivo que este poço, que fica entre Cádiz e Bered, foi chamado de Beer-Lahai-Roi, poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz um filho de Abrão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Então veja bem, essa parte aqui a gente precisa prestar bem atenção. O Senhor fala que ele vai ser como um burro, é um burro que ele fala aqui, ele vai ser como um jumento selvagem, né? E ele vai lutar contra todos e todos vão guerrear contra ele. E ele vai viver em hostilidade com seus parentes. Veja bem, é o que acontece, nós estamos vendo no Oriente Médio, porque são os descendentes dos ismaelitas e dos filhos também, que nós vamos ver, Ismael e dos filhos de Isaac, que são os descendentes, que são os irmãos, né? Ismael, ele é o filho da egípcia com Abrão, é o filho do jeitinho, é o filho, né, de que Sara tentou dar um jeitinho, de adiantar a promessa do Senhor. O Senhor havia feito uma promessa com Abrão, que ele seria, né, pai de nações. E já passado mais de 10 anos dessa promessa, Sara não engravidava, que ela era estéril, Sarai ainda, não engravidava, que ela era estéril. Então ela quis dar um jeitinho, né, de cumprir logo essa promessa do Senhor. Então ela faz com que o esposo, né, Abrão, se deite com a sua serva. Mas veja bem, a gente quer dar um jeitinho, mas a gente não tem o controle de todas as coisas. E as coisas começaram a sair fora do controle dela, assim que Agar se viu grávida, porque Agar se sentiu superior à esposa. Ela sim estava grávida, ela sim ia dar um filho a Abrão, o filho na cabeça dela provavelmente, o filho da promessa, né, o filho de, né, responsável por expandir aí, criar e ter as nações que o Senhor cumpriu, responsável por cumprir a promessa do Senhor, mas não era verdade. Deus prometeu que Abrão teria um filho do seu casamento com Sarai. Deus não prometeu só um filho aleatório. E muitas vezes a Sara tentou dar o jeitinho. Sarai começou a sofrer as consequências de ser humilhada pela sua própria serva. Aí o que ela faz? Ela vai e questiona Abrão. Quem foi que deu a serva para deitar com o marido? Não foi ela. A ideia não veio dela. Mas aí quando começa as coisas a sair fora do controle dela, ela vai e questiona Abrão, que ele é o responsável por isso. Veja bem. E Abrão simplesmente fala para ela: a serva é tua, faz o que você quiser. Olha como começa um conflito dentro da casa. Um conflito que antes não existia. É um conflito que é consequência do jeitinho. E muitas vezes na sua casa, na sua vida, você está vivendo conflitos porque é consequência dos jeitinhos que você deu.
dos jeitinhos que você deu para Deus na sua vida. Você não esperou a promessa se concretizar. Você não esperou as coisas acontecerem. Simplesmente você quis dar um jeitinho. Então agora é preciso viver as consequências. E aí, né, tudo acontece, a gente ainda vai ver o desenrolar dessa história, mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Ó, aqui tem uma explicação que a gente precisa entender. O tempo prova os corações. Sara se sentiu pressionada demais pelas circunstâncias desde o tempo da promessa de um filho e tomou uma séria decisão, né? Era baseado nos contratos de casamento da época. Quando a mulher não podia ter filho homem, aí ela pegava uma serva, né? Para nascer um filho homem para poder herdar a herança do homem. E ela não se baseou nos planos de Deus, ela baseou-se nesse contrato, nessa lei e não nas leis de Deus. E aí ela precisou arcar com as consequências. E aqui diz assim, ó, deixa eu só olhar aqui. Esse aqui eu já falei para vocês. Então aqui diz assim, ó, o verdadeiro resultado foi confusão, discórdia no lar e muitos problemas através dos séculos. Ela não criou um problema só para ela. Então presta atenção, porque as suas decisões, os seus jeitinhos podem não criar um problema só para você, e sim para toda a sua descendência, para toda a sua casa e futuras gerações, tá? Então ela criou um problema também através dos séculos, até os nossos dias, na política dos povos do Oriente Médio, por causa da descendência de Ismael, o filho de Abraão, com a egípcia. Então, todas essas guerras, tudo isso que a gente vê é consequência dessa inimizade, de quando Deus disse que os descendentes de Ismael e, consequentemente, os seus descendentes viveriam em hostilidade contra os seus próprios parentes. Que parentes? Filhos do seu irmão que viria, que seria Isaac. Então, hoje a gente vê lá, a gente fala, gente, mas é tudo povo do mesmo povo, é tudo povo do mesmo lugar. Por que estão nessa guerra? Por que estão matando, estão exterminando, se odeiam? Mas é um ódio mesmo, né? Uma ira se levanta, já desde criança eles se odeiam. Eles brincam enquanto crianças, matando o outro, né? Os palestinos matando os israelitas, isso aqui. Então, veja bem, tudo é consequência dessas ações, dessa época aqui. Então veja bem, né? Vamos parar de dar jeitinho nas coisas, vamos esperar o tempo de Deus, vamos esperar as coisas acontecer, porque senão nós vamos ter que continuar convivendo com as consequências dos nossos jeitinhos. E às vezes, as consequências, na maioria das vezes, é como aconteceu com Sarai, elas fogem do nosso controle. E aí a gente começa a atacar todos à nossa volta, todo mundo tem culpa, as pessoas, e Deus, muitas vezes é Deus. Aqui, Sarai foi direto em Abraão e falou para ele, você é o responsável por essa situação. E muitas vezes a gente vai para Deus. Ah, Senhor, o Senhor me deixou eu sair daquele emprego, o Senhor me colocou naquele emprego, o Senhor que me deu esse homem, o Senhor que me deu essa esposa, o Senhor que me trouxe essa família. Ai, Senhor, porque é o Senhor que fez eu mudar dessa cidade. Ah, Senhor, muitas vezes você não esperou a resposta de Deus. Se é que você consultou Ele, você não esperou o tempo de Deus para que as coisas acontecessem. E se você fez isso, vai sofrer as consequências. Mas você não precisa ficar por toda a sua vida. Você precisa sair desses escombros e começar a plantar diferente a partir de agora, né? O Senhor quer fazer isso. Ele quer dizer para você, ei, filha, errou, eu te perdoo, desde que você se arrependa. Mas a partir de agora vamos plantar diferente, vamos esperar o meu tempo acontecer, vamos esperar as coisas acontecer no meu tempo. Ei, filha, acorda, desperta, não deu certo fazer pelos seus braços, fazer pelas suas mãos, dar o seu jeitinho, né? Nós brasileiros somos bem conhecidos por dar jeitinho, infelizmente, né? Que Deus quebre, né, essa tradição, né? O mundo todo conhece o brasileiro por dar jeitinho nas coisas, né? Tem uns jeitinhos que é até engraçado que a gente fala que o brasileiro tem que ser estudado, porque é umas coisas que só a NASA poderia explicar. Mas tem coisas que são consequências sérias, são jeitinhos sérios, né? Que nem sempre vai trazer boas consequências, né? Tem jeitinho que a gente vê que a gente tira gargalhadas da gente, mas tirando esses, os jeitinhos que a gente dá no nosso dia a dia, na nossa vida, às vezes são responsáveis por muitas lágrimas. Lágrimas nossas, daqueles que são afetados pelos jeitinhos e de toda a nossa descendência. Então que você quebre hoje esse ciclo de pessoas, né, de família, que é acostumada a dar jeitinho nas coisas. Se a sua mãe deu jeitinho e você está sofrendo até hoje, seu pai deu jeitinho e você está sofrendo até hoje, fala para o Senhor que quebre hoje, né,
essa maldição, essa hereditariedade, todas essas consequências que você está sofrendo, que quebre hoje, que caia por terra. Aproveita que você está na mesa com Ele, vai ficar na mesa com Ele agora, só você e Ele. Abra seu coração para Ele, entregue para Ele, peça perdão pelos jeitinhos que você já tomou e que você nem se lembra, mas as consequências você está vivendo e você nem sabe que é por causa dos jeitinhos que você fez. Você nem se deu conta. Então peço para o Espírito Santo também tirar a escama dos seus olhos, fazer vir à tona tudo que está oculto, para que você pelo menos entenda o que é que você está vivendo, né? O porquê que você está vivendo aquilo. E olha que as coisas vêm, tá? As coisas de repente vem um estalo na sua mente e fala, isso aqui foi por causa disso, 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 disso. Sempre o Senhor vai te deixar. Ele não vai deixar você no escuro. Ele não vai. As coisas de Deus muitas vezes não nos cabe entender. A gente quer explicação, a gente quer enxergar. Mas no momento certo a gente vai entender. Mas esse tipo de coisa, o que é que está te levando, quais são as consequências que você está vivendo, que é a consequência dos jeitinhos que você deu, o Senhor vai trazer à tona. Peça para o Espírito Santo, né? E muitas vezes esses jeitinhos que você deu é que não te deixam entender quem você é, quem você não é e quem você pode se tornar em Cristo Jesus. Porque os seus olhos estão blindados, né? Que caia hoje por terra todas as escamas dos seus olhos, em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos e vamos agradecer por essa manhã. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai bondoso e glorioso, obrigada por esse ensinamento, Pai, tão necessário, tão precioso. Obrigada, Pai, porque o Senhor pensa cada tema segundo a nossa necessidade. Senhor, que venha à tona tudo que está oculto, tudo que é consequência dos jeitinhos que nós já demos nessa vida, Pai. Que nós possamos nos arrepender de cada um deles nessa manhã. E que agora possamos aproveitar que estaremos na mesa contigo, Senhor. Abrir o nosso coração e pedir para que o Senhor, juntamente com o Espírito Santo, nos ajude a saber esperar o momento certo. Porque o seu momento, Pai, é o momento exato para que as coisas aconteçam em nossa vida. E não o nosso. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai amado, Pai glorioso, que tenhamos um dia extraordinário na presença do Senhor. Aproveita agora que você vai ficar na mesa com Ele. Não deixa Ele, né, te esperando. Não levanta e já saia. Não sei quanto tempo você vai ficar nessa mesa agora com Ele, porque o tempo é você quem determina. O nosso Deus, Ele tem todo o tempo do mundo para estar com você. É você que não tem tempo para Ele. Mas lembre-se que quando Deus está no centro, tudo ao redor faz sentido. Em nome de Jesus. E lembre-se desse conselho que eu te dou todos os dias. Aproveita que você está aí na mesa com Ele. Seja bem mimado, uma filha bem mimada, um filho bem mimado. Conta tudo para o seu pai. Conta tudo para Ele. Porque Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade. Proximidade, intimidade a gente cria quando a gente senta na mesa com alguém todos os dias para tomar um café. E é isso que o Senhor quer com você. Intimidade. Amém? Bom dia para você. Amanhã estaremos aqui na presença da palavra, na presença do nosso Deus, na sua presença e na presença da nossa busca, né? Por intimidade, proximidade, da nossa perseverança, da nossa constância, né? E que você seja, lembre-se, um trabalhador da seara. Encaminhe esse devocional para alguém e mais do que isso, convida alguém para sentar na nossa mesa amanhã. Eu te espero. Um grande abraço e um bom dia para você. Na presença do Senhor sempre, né?